caso surpreendente. O Landon começa o vídeo dizendo que tem um floco de neve se aproximando. Ele pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz que está indo para a casa das amigas dela. Ele pergunta se ela mora por ali mesmo. E depois que ela diz para ele que ela mora por ali mesmo, ele fala que acabou de se mudar há pouco tempo e pergunta se ela conhece algum restaurante por ali. Ela diz que tem muitos restaurantes por ali, pede desculpas e fala que ela está com pressa. Ele fala que não vai fazê-la perder tempo, mas pede para que pelo menos ela indique um bom restaurante para ele. Ela indica alguns restaurantes para ele e em seguida diz que agora ela realmente precisa ir. Ele fala que não vai mais tomar o tempo dela, mas que ele precisa dizer que ela é muito linda. E depois que ela agradece, ele pede o número dela. Ela diz que acha que não e ele pergunta por que não. Ela diz para ele que ela não é de dar o número dela assim. Então ele pergunta por que ela o olha de cima a baixo. Ela diz que só não está querendo ser rude, mas que realmente ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e deseja para ela um excelente dia. Mas não demora muito até ela voltar perguntando se o carro é dele. Ele fala que não entendeu e ela pergunta novamente. Então ele diz que é claro que o carro é dele e que ela tá vendo a chave na mão dele. Ela fala que com certeza esse carro leva ele para outro nível, e já ele pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela quer dizer com outro nível. Ela fala que ela só quis dizer que ele tem um carro legal. E depois que ele pergunta o que isso significa, ela fala que só não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta nesse caso o que muda no fato dele ter um carro como esse. Ela diz que não faz diferença, mas que ela gosta muito desse tipo de carro. Ele fala que gostou de saber disso, mas como ela disse que estava com pressa, ele não vai mais tomar o tempo dela. Ela fala que se ele quiser, ela pode mostrar os lugares para ele. Mas ele fala que vai embora e lembra que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta se ela pode olhar o carro por dentro e ele fala que ela pode olhar. E brincando, ela pergunta se isso significa que ele vai deixá-la dirigir. E depois que ela dá uma olhada no carro, ela fala que ele poderia dar uma carona até a casa das amigas dela e fala que é muito longe. Ele fala que ela foi muito rude no começo e que ele não gostou da maneira que ela falou com ele olhando de cima a baixo. Ela fala que não foi rude com ele, mas ele diz que foi isso que ela fez. Então ela pede para que eles recomecem do zero. Ele fala que não sabe se isso vai ser uma boa ideia e fala que vai nessa. Ela diz que gostou muito do tênis dele e ele agradece e fala que é um Jordan. E depois que ela insiste por algumas vezes, ele pede para ela entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela tenta se justificar dizendo que é uma garota bonita, mas ele a interrompe e fala que ela é bonita, mas é interesseira. Ele fala que depois de ver o carro dele, ela decidiu voltar, dizendo que o carro levava ele para outro nível. E quando ela fala que ele está fazendo suposições, ele fala que é um fato e que ela é interesseira, e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pede para ela sair. Ela pede uma carona para casa das amigas dela, mas ele pede por gentileza que ela saia do carro. Ela pergunta se pelo menos ele quer o número dela, mas ele fala que não precisa. Já nesse vídeo, o Landon se aproxima dessa garota, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta novamente, então ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele fala que não se importa com isso, o que ele quer saber é o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta por que ela tá olhando assim pra ele. Ela fala que precisa ir, então ele pede o número dela. E como ela diz pra ele que já disse que tem namorado, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. E quando ela se aproxima, ele fala que ele pensou que ela tivesse um namorado. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que é claro que o carro é dele e diz que ela tá vendo ele dentro do carro. Ela pergunta o nome dele, mas ele pede para ela dar a volta para ele poder falar com ela.
Ela fala que ele está sendo rude, já ele pergunta por que ele seria legal com ela se ela pegou pesado com ele e pergunta por que ela agiu assim. E depois que ela pergunta agindo como, ele fala que ela foi snob e que não quis parar para falar com ele. Ela fala que estava indo para um compromisso e ele fala que ela disse que tinha um namorado e não que estava atrasada para um compromisso. E como ela diz para ele que realmente tem um compromisso, ele fala que vai nessa. Ela pergunta se ele tá falando sério e já ele pergunta o que ela quer dizer. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela ou algo do tipo. E já ele pergunta por que ele levaria uma pessoa para almoçar que não está interessada nele. E depois que ele também fala que não faz nenhum sentido nisso, ela fala que é claro que ela está interessada nele. Ele fala que ele sente que ela não está interessada nele e sim no que ele tem. E como ela pergunta se ele acha que é por causa do carro, ele fala que ela voltou por causa do carro. Ela fala que não é assim como ele está dizendo, que ela só resolveu mudar de ideia. E ele muda de assunto e pergunta o que ela quer fazer. E mais uma vez ela sugere que eles almocem juntos. Então ele pede para ela entrar no carro. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que tá achando que ela é interesseira. Ela fala que não e ele diz como não, se ela acabou de dizer que tinha um namorado e que a energia dela mudou depois de ver o carro dele. Ele fala que realmente é só um carro, mas que ela tá ali com ele que não está pensando no namorado. E que ele sabe que ela também não está interessada nele, que ficou muito claro que ela é interesseira. Ela pergunta o que ele está querendo dizer, e ele fala que ele está querendo dizer que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que para ela tanto faz e já ele fala para ela ter um ótimo dia. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem com ela. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E depois que ela diz pra ele que tá ali esperando o namorado dela, ele pergunta qual o nome dela. Mas ela diz que é melhor ele nem saber. Ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. E depois que ele pergunta se realmente ela não vai apertar a mão dele, ela fala que já disse que tem namorado. Ele fala que entende, mas que ele só está perguntando o nome dela e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha e que ela não está parecendo muito feliz. Ele conta pra ela que ele é novo na cidade e que só está tentando conhecer novas pessoas e pergunta se ela conhece algum bom restaurante. E como ela fala que não conhece, ele pergunta há quanto tempo ela mora ali. E ela diz pra ele que é uns 2 anos. E brincando ele diz pra ela que ela deve estar morrendo de fome. Ele pergunta se ela quer que ele vá comprar comida pra ela e diz que o namorado dela não está alimentando ela. E como ela diz que não e fala que está legal, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. E como ela fala e ele não entende, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que já esperou demais e que ela também vai procurar um restaurante para almoçar. E depois que ele diz para ela que não conhece os restaurantes da cidade, ela fala que pode mostrar para ele. Ele diz para ela que ele adora rabada e pergunta se ela conhece algum lugar que serve esse prato. E já ela diz para ele que ela conhece um ótimo restaurante e que ela tem certeza que ele vai gostar. Ele fala que já que ela tá dizendo, ele acha que eles deveriam conhecer o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é e já ele pergunta sobre o namorado dela. E ela responde dizendo que é melhor eles irem antes que o namorado dela chegue. Ele pergunta se ela tá falando sério e pergunta também o que pode acontecer se ele chegar de repente. E depois que ela fala que ele não se importaria, ele fala para ela entrar no carro. E já nesse momento, dentro do carro, ele pergunta o que fez ela assim de repente mudar de ideia. E depois que ela diz pra ele que ela é muito indecisa, ele fala que ela realmente deve ser muito indecisa e pergunta se pelo menos ela é sincera. Ela diz que costuma sempre ser sincera e já ele fala que não acredita e pergunta se ela tem dupla personalidade. Ela pergunta por que ele está dizendo isso.
Ele fala que parece porque antes dela ver o carro dele parecia que ela tinha uma personalidade, mas que agora dentro do carro parece outra pessoa. Ela diz que ele está estragando o clima e já ele diz que ela que estragou o clima. Então ela fala pra ele que isso tudo aconteceu porque no começo ele não disse a coisa certa. Ele fala que a abordagem dele foi normal e que ela voltou porque ela é interesseira e que a abordagem não faria nenhuma diferença. Ele pergunta se ela concorda e ela diz que não. Ele fala que ele sente que vai ser melhor ela seguir a vida dela e voltar para o banco e esperar o namorado dela. Ela diz que não e ele pergunta como assim e fala que vai dar uma ajuda para ela. Ela fala que para ela tanto faz e em seguida diz para ele abrir a porta. Ele abre a porta e deseja um ótimo dia para ela. Ele pede para ela fechar a porta, mas ela diz que não vai fechar.